Paracatu Rural apresenta Histórias de Sucesso. Apresentação Francis de Oliveira. Olá pessoal, seja bem-vindo ao Paracatu Rural. Estamos aqui no projeto de assentamento Santa Rosa, na propriedade chamada Progresso. Escuta só, é o Progresso de Paracatu que nós estamos aqui hoje com a Elza e com o Evaldo. Não é isso? Isso. Exatamente. Gente, família abençoada, os filhos, a nora, o genro tá aqui, os netos estão por aqui, daqui a pouco eles vão conversar um pouquinho com a gente. Hoje nós vamos aqui então conhecer a história desse casal que, desde o início, produtores rurais, enfrentaram todos os tipos de desafios e a gente vai compartilhar então um pouquinho da história deles com todos vocês que nos acompanham então pela internet e também pelo rádio na Boa Vista FM. Elza, Evaldo, sejam bem-vindos ao Paracatu Rural. Obrigada, Francis. Elza, como é que começou a história do casal? Vamos começar por aí, que eu acho que vai ser interessante, da mesma forma como eu fiz com o outro casal anterior que a gente teve aqui, que foi a Dark e seu Samuel. Como é que começou a história de vocês dois? Quer contar? Não, pode chegar aí. A nossa história é muito interessante, sabe, Francis? Eu sou de Presidente Olegário, né? E vim para Paracatu, passei por João Pinheiro e em João Pinheiro que eu conheci ele. Eu tinha 16 anos de idade. Meu pai, na época, ele trabalhava em coletar sementes nas fazendas, né? Coletava ali, vendia as fazendas de andropólogos, de braquiária, né? Ele vivia disso. E numa dessas empreitadas, foi na fazenda agropecuária Lagoa Azul, no município de João Pinheiro, que o fazendeiro, né, Adolfo Valinhas, um espanhol, contratou meu pai para ir para lá para fazer o serviço. Eles pegou a gente numa caminhonete, uma D20, né? D10. Uma D10 de carroceria de madeira. Então, assim, a vida já começa, né? E a gente desceu para a fazenda. Quando a gente chegou na fazenda, a gente parou numa igrejinha. O irmão dele morava numa igrejinha. Aí parou a caminhonete bem em frente à porta. Sabe, bem em frente, assim. Aí a lâmpada, a claridade da porta bateu na gente na carroceria e foi aonde que eu conheci ele. Primeira vez que eu vi Evaldo na minha vida. Apaixonou? Não. Não foi aí não. Mas achou o rapaz bonito? Nossa, na hora. A gente, beleza, né? Aí ele tava lá, de repente ele pulou dentro da caminhonete, né? Não era a função dele, não. E pulou dentro da caminhonete e a gente desceu para onde a gente ia ficar para o meu pai executar o serviço. Que era um lugar muito difícil, né? Um ranchinho sem água, sem energia, tipo o rancho de Cavoeira. E lá a gente ficou, eles voltaram, né, para a sede da fazenda. E depois, no intervalo, na fazenda tinha muitos agregados, né, na época, porque isso foi em 89 para 90. Tinha muita gente e tinha até um time de futebol, o pessoal lá da região disputava campeonato e tudo mais. Aí a gente começou, né, a conversar. Na região que a gente morava lá, chamava Veredinha, uma parte da fazenda, onde ficava grande quantidade de gado. Esse era o gado que ele mais olhava, sabe? Ele olhava 2, 3 vezes por semana esse gado lá perto do rancho. E nisso a gente foi conversando, foi conhecendo e logo a gente começou a namorar. Do namoro ao casamento foi rápido, foi demorado? Como é que foi esse tempo aí? Não, foi rápido, não foi muito demorado, não. Ei, França, ela pulando aí, né? O dia que... Meu irmão era casado, na época eu tinha vindo de Passo, tá? Recente quando eu tinha vindo, aí sim, em 87, por aí. Aí quando ele chegou com a caminhonete, assim, que os funcionários andavam tudo na carroceria, né? Meu irmão era funcionário da fazenda, era motorista, assim. Chegava com 15 funcionários na carroceria dessa caminhonete, né? Aquela turma levava e distribuía na fazenda. Aí quando eu estava dentro da casa do meu irmão à noite, assim, ele chegou a caminhonete. Eu fui olhar que a bichinha lá assim na carroceria, falei, o fundo dessa fazenda aqui, ele, mano, né, senhor? Aí falei com o meu irmão, onde você vai? Ele falou, não, eu vou levar esse pessoal lá em cima, que é filho do sementeiro lá, que o pai dela trabalhava capinante, né? Aquelas sementes de varredura, sabe? Aí eu falei, não, vou também, tem que ver onde vai deixar esses bichinhos aí, né? Aí assim eu fiz, né? Fui junto até onde deixou elas
Não, porque eu trabalhava na fazenda, era de vaqueiro, sabe? E eu que olhava todo o gado lá, né? Era gado Nelor. Aí nesse pasto lá em cima, onde ficava lá ficavam umas 300 vacas. Ah, toda semana eu tava lá olhando essas vacas. Eu falei, aquele trem ali vai render, né? Aí chegou junto e foi rapidinho, né? Aí ela logo já começou uma aposta com a menina lá, né? Aí ela pula lá aqui, a menina chamava Ordália lá. Aí falou com a moça, quem é aquele menino, né? Que rapaz esteve aí e tal, já começou, como diz, indagar o negócio. Mas a gente né? tem que saber com quem tá lidando, não tem? Com certeza. Nisso então vocês estão com quantos anos de casamento? Nós estamos juntos desde 90. Desde 1990. Casado, né? Que eu fiz nela um teste primeiro, né? Fiquei com ela uns 3 anos primeiro, ver experimentar, ver se dá certinho. Né? Aí que a gente casou, sabe? A gente ficou um tempo. Aí acabou que a gente se separou também, né? Que ela voltou pra Lagoa Grande, que o pai dela já voltou e acabou o namoro, né? Aí essa história de acabou o namoro foi uma coisa bem besta assim na época, sabe? Porque a gente foi numa festa em João Pinheiro. Aí chegou lá, ela tinha um cabelo, toda a vida eu não gosto de cabelo de chapinha, assim não, os cabelos bem ondulados, né? Aí ela chegou lá na festa lá, ela tava com o cabelo cortado e cortou na frente. Você acabou o namoro, tá igual aquela música lá que cortou o cabelo. Aí. Só que ele não foi tão valente igual aquele não, sabe? Ele bateu a cabeça mais leve. Aí acabou o namoro, sabe? Falei, não, fiquei nervoso, né? Falei, mexeu nesse cabelo, né? Acabou, né? A gente se separou. E quando ficou um tempo aí, uns meses afastado aí. Aí ela perdeu o pai dela, em João Pinheiro, tava futebol lá, o cara novo, né? Tanto que meus pais também morreu tudo muito novo, sabe? Problema de Chagas, né? Aí no velório do pai dela, aí eu fui. Cheguei lá, voltei, né? Vi pra ela e ela, só que não andava separado, os pais nossos foram separados, sabe? Tanto os dela, os meus. A gente criou meio igual fiote perdido, sabe? Meio pro mundo. Aí a gente foi no velório, aí voltamos a conversar, né? Aí lá do velório mesmo eu já falei, não, você já vai comigo mesmo, sabe? Aí minha mãe tinha uma casa na cidade de João Pinheiro, eu já levei ela pra essa casa, né? Falei, não, vou levar você pra cá. Aí minha mãe praticamente adotou ela, sabe? Minha mãe já passou a mão e falou, não, essa menina ninguém vai levar ela embora mais não, sabe? Muito novinha, né? Aí era 47 quilos, mas pesou elas. Aí daí pra cá, sabe? A gente vem essa... E aí ficamos um tempo junto, que a gente morava na fazenda lá, uma vida muito difícil, sabe? Depois a gente resolveu a casar mesmo. Sim. Aí a gente casou em 90, em 93 teve a primeira filha, né? Aí que a gente ficou nessa fazenda de João Pinheiro, trabalhamos lá um tempão. Aí quando a gente saiu dessa fazenda, a gente saiu assim meio de uma vez, porque quando conhecemos Paracatu foi no estalo, assim. A gente não conhecia Paracatu, eu conhecia sempre a região lá do Triângulo Mineiro, né? Aí eu dei um olho nervoso na fazenda lá e vendia as galinhas, vendia tudo que tinha. A gente veio e comprou uma casa em Paracatu, isso em 94. E nessa saída nossa da fazenda, como a gente foi vir para Paracatu, a gente parou. Tinha um irmão, 2 irmãos meus que mexiam com fazer tijolinho, aquele tijolinho de barro, aquele pó de mico. A gente foi para essa fábrica, isso lá era aquelas lagoas secas, né, aquelas campinas de João Pinheiro, e aí você ficava fazendo aquele barro de pó de mico mesmo, né? Então nós dois fomos experimentar fazer isso. Mas não existe nada no mundo para coçar e pinicar que é pó de mico, não. Sabe? Aí a gente experimentou, fez um tempo lá, né? Não, falou, isso não dá não, vamos caçar outra coisa melhorzinha, porque já tem pelejado muito. E foi aí que a gente veio para Paracatu. Sim. Eu já tinha comprado a casa e a gente veio. Mas antes direto, disso, né? Assim, a gente tem toda uma história antes disso, sabe? Né? Porque às vezes a gente contar assim, a gente fica atropelando, né? Mas lá em João Pinheiro, nessa campina, era uma vida muito complicada, sabe? Na época, eu e ele, a gente cortava 3.000 tijolos até 9 horas da manhã. Então, assim, a gente sempre foi companheiro das madrugadas, toda a vida. Eu nasci em 73, toda a minha vida, igual ele citou, né, a gente foi criado por pais separados. A gente não teve o privilégio, né, que os filhos hoje têm de ter a companhia de pai e mãe. Quando meu pai mais minha mãe se separou, meu pai era funcionário de Vando Cordeiro, do Carmo Paranaíba, ali no município de João Pinheiro, e eles se separaram, eu tinha 5 anos de idade. Você vê, hoje eu tenho 48, né?
E abaixo de mim ainda tem 2 irmãos mais novos, que nós somos 4 irmãos legítimos e mais 2 que a minha mãe teve com outro casamento. Então a gente foi criado um tiquinho de tudo, um tiquinho com a avó, um tiquinho com tia e por aí foi. E eu comecei a defender a minha vida, né, aos 11 anos de idade. Com 11 anos de idade eu já fui trabalhar de doméstica, né, para poder ter dinheiro para conseguir, porque a minha avó, ela era aposentada, ela era viúva. Minha avó ficou viúva em 73, um ano que eu nasci, minha avó ficou viúva, né? Meu avô foi levado para a correnteza do rio, lá da fazenda Tabocas, onde eles moravam. Carregou com cavalo e tudo. Então, assim, minha avó teve uma vida muito difícil, ela tinha muitos filhos. E a nossa vida sempre foi assim, a gente não tinha companhia de pai e mãe e foi muito sofrido, sabe? Hoje eu agradeço muito a Deus, né, pela pessoa que eu sou, pelo que eu consegui aprender e a gente chegar onde a gente chegou, porque não foi muito fácil. Nessa época mesmo que a gente estava fabricando os tijolos, a gente, né, eu tinha a Ellen, que ela nasceu em 93, isso foi em 94, ela era nenenzinha, era um pó de mico insuportável. À noite era companheira da gente e ali a gente tinha que agarrar para poder tirar o sustento, porque não era fácil. Antes disso, em 90, que a gente foi para a fazenda, onde eu conheci ele e a gente, né, foi ficar junto, ele era vaqueiro e aí eu fiquei na cidade alguns dias e fui para a fazenda também. Lá na fazenda sempre tinha as cozinheiras, né, que era contratada pela fazenda. É assim que eu cheguei, aí a gente conversou, não, então tá, vamos lá, você toma conta da cozinha e ele fica de vaqueiro, né, vamos começar a lutar cedo. E nisso eu fiquei, né, o fazendeiro me contratou como cozinheira da fazenda. A fazenda era muito grande, tinha muitos funcionários e eu peguei o serviço de cozinheira e ele no curral e a gente ficou até 94. E não foi fácil a vida não, sabe, França? É muito difícil, mas estamos aí. Deus construiu o que vocês são hoje, Com através certeza. dessas lutas, né? Com certeza. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um intervalo agora, daqui a pouco a gente vai voltar nessa prosa mais, que vocês têm, pelo visto, tem muita história para contar pra gente aqui. Gente, não saia daí, é já que a gente volta, tá bom? Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Olá pessoal, estamos de volta então com o Paracatu Rural, contando a história de sucesso desse casal, Elza e Evaldo. Então a gente no bloco anterior estava ouvindo um pouquinho de como é que eles conheceram, né? A vida difícil que eles viveram e tal. E aí eles contando pra gente a história. Mas Elza, você me falou que vocês são vários irmãos, né? Quantos são os irmãos hoje? Nós somos 4 irmãos legítimos, né? Que é Elza, Edna, Manuel e Joaquim. Esses são de pai e mãe. E tem Alderico e Rosilene, que a minha mãe teve o segundo casamento. Qual o nome dos seus pais? Meu pai é Osílio Moreira de Lima, né? Ele é natural de Presidente. E minha mãe é Altiva Pereira da Silva, ela é natural de Morada Nova, Baité. Seus irmãos? Eu sou numa família de 7 irmãos. Eu sou o mais novo. Aí eu vou fazer aquela pergunta. Lembra do nome de todo mundo, que é muita gente? O mais velho, que é o Jerônimo, né? E vem a Maria das Dores, o Geraldo, vem o Adelino e a Maria José, Maria Aparecida e eu, o Evaldo, né? Seu caçula. O caçula, dos 7. Nome dos pais? Meu pai chamava Alaor Rodrigues da Silva, de São Jerônimo dos Poções, né, em Campos Altos, né? E minha mãe, Maria José Alves, lá da Capelinha do Chumbo. Aí a gente, todos
de Patos, né? Agora estão todos os 7, nós somos moradores de Paracatu. Eu vim primeiro em 94, né? E depois fui arrastando, aí veio todos os 7, estão todos aqui. Todo mundo trabalhando como produtor rural? Só tem uma irmã que tinha aqui, mas o marido dela é motorista, né? De ônibus, aí resolveu passar para frente e foi embora. Agora os outros 6, todos eles estão no meio rural. Elza, como é que começou a vida de vocês dois, casal produtores rurais, já como proprietários rurais? A nossa vida na área rural, igual eu disse, já foi desde... A gente casou, né? Nasceu na área rural. A nossa vida de produtor rural, ela se iniciou em 98. Aqui em Paracatu? Aqui em Paracatu. Porque em 94 nós chegamos em Paracatu, Evaldo desempregado, meu padrasto, que era Otávio Rodrigues Monteiro, ele conseguiu trabalho para ele com o seu Manuel Borges na prefeitura. Aí ele entrou, né, em 94 ainda, né, mano? Finalzinho de 94, tá? Findando o ano. Ele entrou, portanto a gente chegou em outubro e antes de findar o ano de 94, ele já estava trabalhando. Graças a Deus, né? Deus já começou a encaminhar a nossa vida. E nisso, em 94, a gente ficou na cidade, ele na prefeitura, né, como contratado, e eu fui trabalhando em casa de família para poder ajudar, né, porque o salário de prefeitura era bem mais complicado. E nisso a gente foi até dezembro de 96, nessa vida. Ele continuou até 2009 em Paracatu. Mas em 96, dezembro de 96, a gente participava de reuniões do movimento sindical, aquela coisa toda, né? E resolvemos formar uma grande família e a procura da terra. Porque eu sofri muito quando jovem, porque eu não vou dizer para você que eu tive infância, porque eu não tive. Eu não sei contar para você o que é infância, né? Aquela coisa de criança, de brincar, não tive isso, sabe? Mas tudo bem. A gente foi, na época, a gente foi para a fazenda do senhor Tarquino Neiva, né? As coisas não saíram como a gente imaginava, a polícia tirou o pessoal, graças a Deus. Ficou aquele vai e vem de fazendas e tudo por insistência minha. Evaldo nunca gostou dessa história. A gente nunca chegava num consenso que a gente ia conseguir o que a gente tem hoje. Na visão dele era diferente, porque ele toda a vida foi criado, né, trabalhando, sendo empregado, atender ordens. Então, assim, eu acho que na visão dele, ele não imaginava ele mandar para si. Entendi. E eu sou uma pessoa, França, assim, muito ansiosa com as coisas, sabe? Às vezes eu não tenho medo de arriscar, até a gente dá muito certo porque ele é muito pé no chão, né? Às vezes não, ele me freia mais que deixa eu ir. Entendi. Mas isso faz parte, né, para as coisas dar certo. E aí então em 96 nós fomos uma luta de um vai e vem, né, aquela vida difícil. A gente foi, né, vários acampamentos e tudo mais, e ele não concordava. Sempre que tinha algum confronto, alguma coisa assim, Ellen era pequenininha, ele ia lá no acampamento, né, querendo que eu fosse embora, e eu falava para ele, não, eu não vou, eu vou ficar aqui e eu vou conseguir o que eu tanto planejo. Deus vai me abençoar que eu vou chegar lá. Ah, não, então eu vou embora, eu não quero, não vou ficar, eu vou levar ela embora. Ele pegava ela e levava embora. Eu falei, pode ir, eu não vou. Ele pegava ela, botava no carro e ia para a cidade. E eu ficava lá no acampamento junto com a turma. Na época, eram muitas famílias acampadas, né? Ficava lá e tudo, graças a Deus, correu bem. Nossos acampamentos nunca teve violência, nunca ninguém, né, agrediu ninguém, a polícia nunca agrediu ninguém naquela época e terminou tudo bem. Na época, França, eu trabalhei muito em fazendas grandes, né? Com grandes fazendeiros, dono de 20 e tantas mil hectares de terra, e sempre o que eles pregavam para os funcionários e no movimento deles, que o maior bandido era o sem terra, né? Então, quando eu vim para Paracatu, toda a vida eu mexi só na roça mesmo. E quando eu vim para Paracatu, e que eu conheci o padrasto, né, dela, que foi o senhor Otávio Monteiro, lá do Nossa Senhora de Fátima. Aí eu cheguei e falei com ele, ó, eu não quero mais mexer em fazenda não, não quero mexer em roça não, eu quero
arranjar um serviço na cidade, caçar, mas eu faço o que tiver de fazer. Não existe essa coisa de serviço bruto aí que eu não faço, não. Mas eu tenho uma carteira de motorista profissional, se aparecer um serviço desse, é o que eu mais estou querendo. Mas se não aparecer, eu tenho... Chegando para Paracatu e é nós arrastando uma menininha de 1 ano, né? Pelo que aparecer, nós vamos tocar para frente. Aí, conseguimos colocar na prefeitura. Né? Foi na época tinha Ivaí, né? Uma que mexia no morro lá, né? Fui lá, fiz um teste, aí ele foi pedir o São Manel Borges, o seu Otávio pediu o São Manel e me arrumou esse serviço na prefeitura. Aí eu entrei, logo mudou de governo, fez o concurso, passei no concurso, né? Então, aí surgiu aquele grupo de pessoas que convidou ela para ir para o movimento. Sim. E eu fiquei com o pé atrás. Falei, gente, fala muito mal desse povo, mas eu não conhecia a história, né? Eu só ouvi os outros falar. Então, falar o que o outro fala é fácil, né? Duro você viver aquilo, né? Aí eu peguei e falei, não, esse aí não dá certo não, não pode mexer com isso não. E ela insistiu, não, nós sempre sonhou em ter uma vaca, ter um cavalo, ter um pedaço de terra, vamos acreditar em alguma coisa. Eu falei, não, mas eu não posso, pelo seguinte, o funcionário público mexer, eu vou perder o concurso. Entendi. Se eu perder isso aí que nós está lascado mesmo. Que sem emprego de novo, sem pedaço de terra. De que nós vamos viver? Nós temos uma menina para cuidar. Aí eu ficava muito com o pé no chão, né? Falei, não vou. Ela falava, tem um movimento tal assim, nós vamos invadir. Eu falei, não vou, porque minha cara, se aparecer e eles me perseguir, eu tenho que valorizar meu emprego. Entendo. Pode ser o salário alto ou baixo, mas eu tenho um do dia a dia. Então eu não parecia. E quando ela ia para aqueles movimentos, né, que eu chegava lá, arranjava sempre um carro emprestado, que eu não tinha carro, né? Ia lá na roça, ela tava lá debaixo do barraca e tava a menininha, eu pegava a menina e falei, não, você não pode participar disso não. E arrastava a minha menina para a cidade, né? Levava ela embora. E isso foi aquele tempo, né? Entrou lá na fazenda do Sotarquino, né? Depois foi para umas 3 vezes para a beira do asfalto, lá no Poção ali, indo para Unaí. Oi, amor. Depois eles saíram dali, foram lá para Pan Destilaria. Nossa, lá que movimento aquele trem. E aí que foi onde surgiu aqui, né? Que o pessoal convidou, até meu irmão, que era da liderança, para entrar aqui, entrasse qualquer hora, que eles queriam dispor da fazenda, né? Então, que a gente vieram para aqui, né? Que aí ela veio, mas eu continuei ainda, porque quando a gente pegou isso aqui não tem tanto de ser difícil igual era, não. Não tinha água, sempre cerrado assim, sem água nenhuma. Então isso aqui, a luta foi dura, sabe? A primeira propriedade que vocês tiveram, depois que conseguiu então o direito à propriedade, não foi essa daqui? Não. Foi lá em cima, né? Essa aqui é a parcela 27. Entendi. A gente está aqui de 2003 para cá. Em 98, na hora de fazer todo o mapeamento, ele escolheu a 48, que está lá no início da onde você passou. Sim. Lá a gente ficou até 2003, porque a terra lá é bem menos inferior que essa daqui. E como, igual a gente disse, o meu sonho é trabalhar. Eu quero terra para me produzir. Eu quero tirar meu sustento e a minha sustentabilidade de cima dela. Porque sustento é uma coisa, sustentabilidade é totalmente diferente, né? Então, aí, quando chegou em 2003, a gente conversou muito e ele continuou na prefeitura. De 98, a gente ganhou a terra, logo, ele fez uma casinha de 2 cômodos e um cômodozinho para ser o banheiro, porque a gente não tinha água. Eu já saí do acampamento e fui para dentro do meu lote. Assim, cerca de dias. Foi muito rápido. Eu fui para lá e ele continuou trabalhando e eu fiquei aqui o tempo todo. Na reta lá, é uma reta mais ou menos de uns 4 quilômetros, só tinha mato e Elza. Porque foi o início de tudo, né? Sim. A maioria das pessoas ficaram no acampamento concentrado ainda e tentando fazer um rancho, alguma coisa para eles ir para a parcela. Mas a questão de água era muito difícil. Então, o que aconteceu? Ele fez a casa, eu fui para lá e ele só vinha na sexta-feira. Ele saía do trabalho e vinha para cá. Aí, o que aconteceu? Nós começamos a furar uma cisterna, né? Essa cisterna, a maior parte dela, quem furou ela fui eu. Né? Na época, a gente parou nos 17. Ela que descia no buraco. Nos 17 metros para ter água, porque eu queria ficar em cima da minha terra. E eu furava no final de semana, né? Eu furando e ele puxando para fora. E a gente ficou, logo a gente teve água, resolveu o problema da água.
E nessa casa, né, nós já começamos a fazer a gradagem, porque a prefeitura de Paracatu, o município de Paracatu, toda a vida ele atendeu, fomentou muito bem a agricultura de Paracatu, né? Não precisa eu contar essa história, porque todo mundo sabe, conhece o desenvolvimento de Paracatu na área que o município, né, fomenta. A gente logo já começou entre aspas, uns, né, atendia bem, tinha mais vontade, fazer a gradagem, né? Nós já começamos a plantar cana e foi aquela trabalheira toda, e eu lá. Quando foi em 2000, eu engravidei do Eric. Eu aqui sozinha e ele trabalhando. E Ellen, né, tá ficando com a gente. E nesse meio, né, pouco antes de eu engravidar de Eric, a gente, na época, ele conseguiu um Passat velho, nem lembro mais o ano. Ele pegou esse carro, vendeu e comprou 4 vacas, né? Comprou essas 4 vacas, colocou aqui. Eu comecei a tirar o leite. Você vê o que é a história. Se não for os dois juntos, né, com o mesmo objetivo, você não consegue sair em algum lugar. Eu tirando o leite, a gente não tinha energia. Levava a 2 quilômetros de distância na garupa da bicicleta para colocar num tanque de leite, porque nós fizemos um grupo na época, compramos um tanque, pagamos uma cota para um companheiro nosso, que era Geraldo Balbino de Matos, esse grupo pagou a cota para ele, a gente colocava o leite no nome dele e todo final de mês acertava e ele repassava o de cada um. Então assim, eu levantava cedo, de madrugada, tirava o leite, levava no tanque e antes de 7 horas eu tinha que estar com ela pronta para ela entrar no ônibus para estudar o prézinho lá no projeto do Entre Ribeiros. Né? Então a vida foi assim muito tempo, até eu não me lembro, não recordo bem os anos. Depois, graças a Deus, a discussão do município, ele conseguiu, né, colocar uma escola polo, que é lá na Buriti. Aí os meninos já passaram a ir para a Vila Buriti e não mais para o Entre Ribeiros. Daqui no Entre Ribeiros, nessa escola, dá mais ou menos quantos quilômetros? É lá onde você estava. Mas dá uns 45, não, 28 pelo atalho que a gente fez de onde vocês perderam. Mas a principal é por lá, pela serra, que dá uns 45 quilômetros. Porque saía pegando muita criança para aqui a Só de linha principal dá uns 45 quilômetros. Fora os galhos que voltavam nas propriedades para pegar os meninos, né? Que menino levantava de madrugadão. Nada, né? nada, são umas 2, 3 horas de percurso. Muito mais. Dá mais que isso? Dava mais Ela que chegava em casa por volta de 2, 2h30 da tarde. Todos os dias. Aí com essa escola mais próxima é rapidinho. Nossa, foi uma ficou bem benção, mais né? E nisso a gente continuou, né? A vida continuou assim, ele trabalhando lá e a gente trabalhando na terra aqui. Mas aí chegou em 2003, eu falei para ele, né? Val, tá muito difícil, né? Eu e Ellen aqui, a terra não estava correspondendo, sabe? Até horta, para cuidar tava difícil. Sim. Aí ele chegou à conclusão, então, mais uma vez, uma força para ele, né? Porque ele não queria isso, né? Porque, igual ele disse, ele via o lado do pessoal que se diz sem terra, né? Porque eu não gosto de ouvir essa palavra. Sabe? Ele não concordava. Sim, ele ajudava, me apoiava, mas com o pé atrás. E, assim, ele tinha sempre uma esperança, não, uma hora eu vou me livrar disso, né? E quando eu falei para ele que em 2003, falei, aqui tá muito difícil e tal, aí aqui morava o irmão dele, o Adelino. E aí eu não sei o que deu nele, né? Se foi Deus que ajudou a gente. O irmão dele propôs trocar os lotes. Não, mas você está pulando um porco aí. Porque quando, muitas vezes ela fala essa questão de eu não acreditar, não tocar para frente, mas a vida, a gente tinha um salário lá, que eu tinha de zelar por aquele emprego, até ter uma coisa firme, né? Então, a gente pegou, quando saiu o projeto aqui naquela época, que saiu o Pronaf, como não tinha água aqui, o pessoal buscava água lá naquela represa. Vê a distância que a gente passou, você sabe ver a represa, né? Então buscava água lá naquela represa de trator, de carroça de cavalo, para distribuir com as pessoas. E quando a gente pegou o Pronaf, pegou o dinheiro do Pronaf e investiu em energia, investiu em impostos artesianos aqui para dividir água para as pessoas, para ter condições de sobreviver aqui, né? Porque lá, quando você for sair daqui do assentamento, você vai ver que lá em cima é muito seco. A gente tinha um lote lá, muito seco, cerradão mesmo. Então, cisterna lá tem cisterna de 25 metros. Então, para você tirar água no saril, sem energia. Aí eu fui falei, não, vamos largar isso, vamos abandonar, outra pessoa toma conta disso aí e vamos embora. Vou zelar pelo emprego, você
arruma um emprego também e a gente vai criar nossos filhos. Porque isso aqui não dá não. Já não tem dinheiro nenhum mais e não tem vaca, não tem jeito de sobreviver aqui, isso é muito difícil. Eu vou acabando, que eu vou envolvendo muito, vou perder o emprego, aí que tá lascado mesmo. Para nós sobreviver. E aí eu ficava sempre muito agarrado nisso, naquela estabilidade, né? Sim. Porque concursado, né? Então já tinha minha estabilidade. Então, ela às vezes revoltava muito, né? Você não pode fazer isso, mas eu tenho que ter outra coisa, certeza. Eu não posso largar o certo pelo duvidoso. Eu entendo. Então a gente ficou muito nisso, né? Então aí ela decidiu. Então vamos embora. Então juntando, vendeu. Aí ficou feliz. Até os móveis da casa, as coisinhas que te vendeu tudo. Ainda tinha umas vaquinhas ainda que sobrou do Pronaf e do carro lá que eu tinha. Eu comprei essas vacas, né? Mas umas vacas mais fracas, então vendemos isso. Ficou, parece que 3 vaquinhas, Jesse, que tava aqui nesse lote, que esse lote que era do meu irmão. E ele só tinha um fundo lá embaixo, lá, que tinha um capinzinho, né? Aí abandonamos, falei, se alguém quiser isso aí, pode ficar aqui. Não dou conta de sobreviver aí, não. Não dá para descer, alavancar alguma coisa aqui. A gente vai ficar sempre aqui, munhando aqui, né? Já gastou o dinheiro mesmo, não tem mais financiamento, você não consegue, porque é uma classe que era vista de uma forma muito negativa, né? Então, aí você pegar por onde? Fazer como? Então... Aí como é que surgiu a ideia da troca? Aí meu irmão me procurou, porque lá eu já tinha feito a casa. Mas a casa ele derrubou ela em cima de mim. 19 de outubro do ano 2000. Eu já tinha feito a outra também, sabe? Porque essa história dela aí, ela é muito triste, sabe? Ela tava grávida do menino, né? E eu tava fazendo umas lajes assim, pra fazer chiqueiro, né? Que a gente fez aquelas lajes pré-moldadas. E dá venta demais, todo redemoinho lá, aqueles redemoinhos assim que parece um tornado mesmo, né? E vem um de lá pra cá e eu cruzei os dedos assim, com aquela brincadeira besta, né? Aqui não! E falando aquelas besteiras lá, e esse trem vem de lá pra cá. E pegou esse telhado, era de brasilite, e veio esse vento e entrou assim na área, assim. Não sobrou uma telha na casa. Nossa. Arrancou tudo e jogou em cima dela, esse telhado, ela tá... grávida, o menino tá buchudona mesmo, em né? dezembro de 2000 e a casa caiu no dia 19 de outubro de 2000. Então, quando esse trem caiu, tudo em cima, né? E eu fiquei desesperado lá. Nossa Senhora! Eu gritava e corria, porque na porta assim tinha uma área, tinha 2 palanques assim de aroeira, que ficava uma rede. E a menina só ficava na rede. E aquilo veio as peças de madeira com vento e furou a rede. Nossa. Quando eu cheguei que eu vi aquela rede furada, falei, sobrou nada da menina não, né? E eu naquele desespero gritando, cadê a menina, né? Aí ela tava lá debaixo dos destroços do teatro todo. Tinha um tanquezinho assim de lavar roupa. Aí ela tava debaixo desse tanque assim, aqueles troços lá, né? Aí ela falou, não, a menina saiu pra casa do seu irmão. Ela era pequenininha, né? Aí eu fui tirando telha assim, até cheguei até ela, né? Mas tava toda machucada, sabe? Nossa, ela tinha, como diz, o galo nela pra todo lado, sabe? O calombo nela pra todo lado. Aí tiramos ela de lá. E aí agora? E esse menino agora, né? Como é que faz? Se vai procurar um recurso? E ela, não vamos, né? Acabou que não foi. Ela não quis ir pra cidade, não. Tá aí, firme na saúde. Tá aí, graças a Deus, né? Tá aí hoje. Firme, né? Então a gente esse dia mesmo, já vinha chuva, não tinha uma telha, só as paredes. Nossa. A gente improvisou um plástico lá ainda, né? Pra poder a gente dormir, passar a noite, dormiu junto. Isso era tardezinha já. Dormiu junto com esses cacos dessas coisas lá e falei, agora tem que mudar, telhado de brasilite, não dá não, né? Aí que a gente fez outra casa, né? A gente fez outra, no mesmo lugar. Aproveitou que as paredes aumentou e já fez uma casinha melhor, de teia plana, né? Então foi aí que surgiu a ideia do meu irmão, interessou lá. Sei. Aí chamou a Catira, porque ela tinha casa, a dele aqui não tinha casa. Não tinha casa, né? Tá só as paredes. Aí ele chamou na troca. Aí você animou. Aí pensei bem atrás de novo. Pensativo. Falei, vou conversar com a mulher. A gente tem que ter opinião, né? Chamei ela, falei, o terreno dele é muito bom, um dos melhores lotes do assentamento. Ele tá achando muito difícil e me chamou numa troca. O que você acha? Você tem coragem de encarar mesmo? Deve tentar do zero de novo, vamos encarar, né? Vamos tentar fazer um pasto, né? Fazer um quintalzinho lá, alguma coisa, né?
Aí eu fui e falei, você pode ficar com aquelas vacas que tá lá, você já pode ficar com elas mesmas, que não tem por onde começar com vaca, não. E aí a gente entrou aqui e foi lutando, nesses anos todos, lutando, né? Mas aí eu fui pra cidade. Teve que ir, porque não tinha recurso, aí nós dois trabalhou. Ela foi trabalhar na pousada, né? Sim. Lá de... Cozinheira, entrei pra substituir uma cozinheira. E eu na prefeitura. E aí é pedir igual filho de cego, né? Ouça, me ajuda com a máquina aí, me ajuda com outra assim. E aí foi levando. A gente que foi para começar o gado, começar a formar, né? Isso foi um tempo grande. E depois que a gente fez alguma coisa que ela veio, que já conseguiu arrumar a casa, né? E nessa história que eu voltei, quando as coisas, a gente conseguiu ajeitar a casa que tivesse condições de morar, mas tava beleza, já tinha energia, tinha água na torneira, sabe? Só porque assim, a casa não tinha condição de morar na casa. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar o intervalo aqui de novo, aí vocês vão contar de quando vocês já entraram na casa. Combinado assim? Gente, não sai daí, é rapidinho. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Tem vezes que eu estou fazendo consultoria 300 km para Paracatu, o cara me pergunta lá, você que é aquele locutor lá do programa? Eu falei, não sou locutor não tenho, minha voz é horrível. Não, mas você não é aquele cara que faz os programas não. Eu sou o agrônomo parceiro do Paracatu Rural. Agora o locutor mesmo é o Franz, que tem a voz bonita, um caboclo bonito, estiloso. Ele é que é o locutor. Mas você assiste o programa Paracatu Rural? Assisto. Aqui em casa, todo mundo assiste o programa Paracatu Rural. Assiste no YouTube. Assistir que fala é assistir mesmo, ver, porque tem o YouTube também, o programa no YouTube, Paracatu Rural, e ouve o programa na rádio. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube, e aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, você que é empresário rural aí, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? E ajuda aí o programa a crescer, porque aí o Francis me contrata, para eu poder trocar esses estacas aqui que tá quebrando outras pessoas, tá bom? Gente, prosa boa, hein? Pois é, casal é bom a gente conversar, é por isso, no programa passado, você lembra como é que foi a prosa, né? Boa, até demais da conta, maravilha. E eu fico muito satisfeito em estar recebendo no Paracatu Rural, produtor rural, seja ele agricultor, seja ele pecuarista, seja um produtor que é filho de outro produtor, que é neto de outro produtor, ou seja, pessoas como eles, que buscaram a terra na unha mesmo, e hoje está aqui, com essa fazenda bonita, produtiva, com várias coisas que daqui a pouco eles vão contar pra gente, de tudo que está sendo feito aqui. Mas Elza, você estava contando no bloco anterior um pouco da dificuldade para poder conseguir a terra. Quando é que vocês vieram então para este lugar aqui? Que é a fazenda Progresso. 2003. 2003, então 18 anos. 18 anos. Essa história da Progresso começou em 2003. Eu vim, né? Eu e Ellen e Eric. Evaldo continuou lá na lida dele, no que ele tanto defendia, porque ele era fanático, né, com defender lá o salário dele. E eu falei assim, a gente ainda vai conseguir muito além disso. Amém, conseguiu. Então, assim, nós iniciamos aqui e eu ficava aqui, a gente começou de novo, tudo de novo, igual ele disse, começou da estaca zero. Começamos a formar pasto, a fazer cerca, a terminar a casa, porque a casa, né, não estava em condições boas de se morar. A escola já era uma escola polo aqui na Vila Buriti. Ellen já estava estudando lá, logo o Eric também iniciou o prézinho lá. O primeiro dia que ele foi para a escola, né, fui eu levar ele lá no ponto, que fica a 400 metros da casa. Ele foi no ônibus e eu voltei para casa chorando. Como é que pode, né? O coração cortava de dó. Andar, né, uma distância... curta a distância, mas o percurso era muito longo. Porque na época, na região, tinha muita criança. Esse ônibus andava em zigue-zague, né, até que retornava. Chegava aqui por volta de 1h, 1h30.
Então, isso, assim, era muito cansativo, né, para um menino de 6 anos. Sim. E ele nasceu, ele não foi bem, ele ficou hospitalizado em Brasília durante 90 dias. Inclusive, os médicos do hospital de base disse: mãe, ele é batizado? Doutora Hamilton e doutora Angélica, que são neurologistas. Eu disse para eles que não, porque eu operada com 15 dias, eu fui para o hospital de base e só saí de lá com 90 dias com ele. Então, assim, foi muito difícil, né? Os médicos não acreditavam na sobrevivência dele, cada dia era mais difícil. Mas a gente sempre teve Deus na vida da gente, a gente tinha aquilo ali como um aprendizado. Sim. E a gente conseguiu, né? Tivemos a vitória, hoje ele está aí. E aí nós aqui, eu fui trabalhar na escola na cantina da escola. Porque o salário dele, né, era tudo que a gente tinha. Mas como eu já disse para você, como eu sou muito ansiosa, eu sou terrível, eu sou difícil. Eu sempre correndo atrás, buscando mais. Levantava de madrugada, organizava tudo, né? Tratava do porco, da galinha. Nessa época a gente não tirava leite, porque a gente não tinha o gado ainda de volta. Ia para o ponto, pegava o ônibus, né? Junto com os dois estudando, eu na cantina. Terminou as aulas, pegava o ônibus, vinha embora e ia cuidar daqui o resto da tarde. E assim foi durante, se eu não me engano, acho que durante 2 anos. E fomos seguindo, e ele lá na cidade. Depois a gente começou, né, a comprar gado de novo. E eu saí da escola porque venceu o contrato, eu saí e fiquei só aqui. Os meninos continuam estudando. A gente começou no leite de novo, da mesma forma. Eu tirando leite, tinha algumas pessoas, né, um sobrinho dele, às vezes vinha ajudar porque a gente tirava na mão. Começou pouquinho, e daqui a gente já tinha energia, mas a energia não conseguia tocar o tanque. Sim. A gente tirava o leite, colocava numa moto, numa carretinha, e ia lá para a associação onde estava o tanque em grupo. Sim. Daqui lá vai dar o quê? 8 quilômetros? Mais ou menos. Mais ou menos 8 quilômetros, né? Então são 16 quilômetros para ir e voltar. Sim. Todo santo e sagrado dia, de domingo a domingo. Os meninos iam para a escola e eu ia cuidar das tarefas. E isso foi durante muitos anos. Comecei a plantar frutas, né? Que hoje, graças a Deus, tem muita fruta no quintal. E o leite sempre foi o carro-chefe. Às vezes tinha um sobrinho dele que estava aqui, mas e como a minha paciência é meio curta, eu acho que eu nasci foi de 3 meses, não foi de 9. Ela vai atropelando, acelera demais, né? Acho que ela põe um tijolo em cima do acelerador dela. Quando o menino chegava para ajudar a tirar o leite, eu estava quase terminando. Né? E aí foi indo, aí uma hora eu não aguentava, falar, não, pode deixa que eu mesmo tiro, e era eu que levava, né? Punha na moto e levava. Aí com o passar do tempo, alguns, né, companheiros nossos começou também a conseguir o Pronaf, foi adquirindo vacas e começou também a tirar o leite. Um tirava 2 litros, outro tirava 5, outro tirava 10 e assim por diante. Aí o que nós fizemos? Como eu tinha moto, eles não tinham, eu tirava nosso leite aqui, né? Sempre teve algum para ajudar. Tirava o leite, eu ia levar, então eu saía nos pontos pegando um pouquinho de cada um. E quando chegava no tanque, a gente estava com 6, né? Então, um ponto que chegou até 6 latas de leite de 50 litros dentro da carretinha da caminhonete, da moto. Colocava no tanque e vinha de volta. E todos os dias foi muitos anos assim. Mas ela fala, França, que ela bate muito o negócio de eu ter mexido mais tempo na prefeitura, né? Mas teve épocas também na prefeitura que ajudou muito, contribuiu muito com a gente. Um dia foi o que segurou, né? Durante a gente fazer alguma atividade para desenvolver, foi lá que trouxe o sustento nosso, né? Foi lá que foi a base, né, da gente estabilizar na cidade, né? Ficar aqui, conhecer pessoas, a gente conheceu pessoas importantes que depois, no esforço da gente, voltou a até contribuir com a gente, né? Falei, não, vocês casal guerreiro, né? Às vezes deu oportunidade a gente. E foi difícil, mesmo no ano que esse menino nasceu, que em finalzinho de 2000, né? Em 2001, que a gente foi com ele para Brasília. Antes disso, chegar a levar ele para Brasília, a gente sofreu demais na cidade. Esse menino nasceu, ele era pequenininho, recém-nascido e não desenvolvia.
E ele dava convulsão, era só ele fechar o olhinho e começava a dar convulsão. E aí a gente ficou um tempo em Paracatu, batendo de porta em porta. E na época eu passei uma beirada muito difícil na prefeitura, porque foi quando mudou de governo. E nisso esse menino a gente foi com ele para Brasília. Mas antes de ir com ele para Brasília, tem uma pessoa que nos ajudou muito, né? Que eu... Passou. É a doutora Marise. Aquela mulher, pra mim, foi um anjo, tá? Ela olhou esse menino e falou, não. É porque é muito difícil, assim. A gente estava com ele, os outros médicos já tinham perdido esperança. E ele falou, não, a gente tem saída. Aí eu saí de um consultório assim com ele nos braços, passando mal. E eu sou pequena, mas os guerreiros, eles não têm tamanho, sabe? Eu me considero muito forte, muito. Saí assim, quando eu fui entrar no outro consultório, eu topei com uma moça que trabalhava, uma senhora que trabalhava no laboratório. Marilda. Ela falou, não, vem cá, vamos ali porque a doutora Maria está ali, ela vai te ajudar. Aí ela me levou na porta, assim, eu e ele, com ele nos braços. E aí a doutora Marisa bateu o olho nele e falou assim, não, esse menino, eu sei qual é o problema dele. Vocês vão para o hospital de base agora. Você tá com seus documentos? Tá com os documentos dele? Eu falei, não, doutora, eu não tô com nada, só tô com ele. Nem bolsa dele não tem, porque a gente saiu com ele rápido, porque senão eu não chegava a tempo. Aí ela pegou e falou, pai, vai em casa buscar os documentos e buscar a roupa, porque vocês vão para Brasília agora. A ambulância já está esperando vocês. E aí ela falou assim, ó, vamos sair daqui do hospital e vamos lá no posto do Alto do Córrego, que eu preciso assinar o encaminhamento lá para vocês irem. E nisso, ele saiu a pé com ele nos braços, sabe? A ambulância estava lá fora, mas nós dois saímos com ele a pé. Nós indo e esse menino passando mal, e nós andando, parece que o posto ficava cada vez mais longe. Quando a gente chegou ali naquela padaria esquina em frente ao estadual, ele deu uma crise tão forte, sabe? Aí eu não sei quem é o rapaz, não sei quem é ele. Só sei que ele viu aquilo, ofereceu ajuda para nós, colocou nós, ele nunca tinha visto a gente, colocou nós dentro do carro, levou nós até o posto. Quando chegamos lá, a doutora Marisa já estava, e de lá eles pegaram, não sei como, não me lembro direito, pegou um carro, fomos em casa, buscamos os documentos e fomos para Brasília, só voltamos 90 dias depois. E o período, Franz, a coisa quando parece que tá difícil, parece que vem pessoas ainda mais negativas ainda que quer te jogar mais para baixo, né? Se a gente lá, como a gente veio de cá, do lado do triângulo aqui para cá, a gente não conhecia nada, né? Então quando a gente chegou em Brasília, com esse menino, lá, né? Corta aqui, vai dali, né? E aconteceu outra coisa que eu fico assim, muito agradecido, sabe? Nós estávamos no hospital lá, sem lugar de ficar, né? Ela tinha que ficar com o menino. Chegou um casal de evangélico lá, falou que você é de onde? Aí eu expliquei a situação, nós estamos com o menino aqui assim. Aí eles falaram, não, eu tenho um lugar ali que eu mexo com os negócios, os tanques de pesca. Aí me levou pra lá, sabe, me deixou um tempo lá, sabe, ajudando, né, ajudando a gente no hospital, né. Então, aí ela deve ficar muito tempo no hospital com esse menino, né, e eu voltei, tinha que voltar pra trabalhar, né. Aí voltei pra trabalhar até que ela veio, mas Deus abençoou que deu tudo certo, porque lá a gente ouvia as pessoas falar. Muitas pessoas chegavam e falavam, seu menino não vai falar, esse menino seu nunca vai andar, que na área que ele tá aqui, na ala dele aqui só sai pra vegetar mesmo. Mas aí você tem que meter o joelho no chão, né? Aí vai. Hoje você vê, tá aí dando trabalho, né?
Não precisa, às vezes, de ganhar umas cacetadas que hoje, sabe? Quer mexer com esporte perigoso demais, que é uma preocupação muito grande pra gente, sabe? Mas a gente agradece muito, sabe? Toda hora que fala, por exemplo, o nome da doutora, que foi a peça fundamental, sabe? Ela teve a atitude de interessar, não só como médica, que parece que foi uma coisa abençoada, sabe? Que ela falou, não, nós vamos cuidar desse menino. E ela foi, né? E entrou na causa mesmo e ajudou, foi o pontapé que a gente precisava. A gente precisava tomar um rumo e ela foi a luz que iluminou a gente, sabe? Mandou tudo, hoje eu vejo ela na rua, não preciso falar muito obrigado, mas eu preciso rezar por ela ter alegria com a família dela, ser bem sucedida na função dela, né? Para ajudar outras pessoas, que é a função dela, né? Eu sou muito grato a ela, sabe? Ela nem sabe quem eu sou, mas eu tenho isso comigo, né? Eu vejo ela passando, hoje tem meus netinhos que os dois consultam com ela, sabe? Vai na clínica dela, né? Então, tem muitas pessoas que passou pela vida da gente que você leva pro túmulo, né? É muito agradecimento. A pessoa não como precisa esse casal, né, que levou ele para dentro da casa deles, não perguntou ele nem o nome dele. Então tem pessoas muito boas nesse mundo, né, Su? Tem gente que topa todo tipo de gente, mas tem pessoas que ficam guardadas com a gente, né? Eu vou chamar o intervalo, que tá todo mundo chorando aqui, eu também, eu não tem jeito, eu vou chorar com a história dessa daí, fica muito agradecido. Conheço a doutora Marísia, um abraço, doutora Marísia, que Deus abençoe a senhora, continue usando a senhora para abençoar outras famílias como a senhora tem abençoado, inclusive a minha família. A gente volta já já. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Gente, de volta com o Paracatu Rural Histórias de Sucesso, com a Elza, com o Evaldo, a família tá toda aqui. Daqui a pouquinho vocês entram em cena para mostrar para quem tá aqui, ó, no vídeo também. Vocês vão conversar um pouquinho comigo aqui já, tá bom? Ó, você estava contando um pouquinho da dificuldade que foi com o filho, né? Mas depois que passou tudo isso aí, vocês aqui já, né? Você já deixou o seu emprego depois de um tempo, veio aqui para a fazenda e aqui desenvolvendo a produção agropecuária. Quais tipos de trabalho vocês fizeram aqui na fazenda de vocês? Hortaliça, plantio de milho, o leite, como é que foi? Galinha, tem galinha aqui no quintal inteiro. Cachorro, então, tem uma turma boa. Um deles mesmo aqui já veio e participou do vídeo aqui. Como é que foi? O interessante assim, porque eu fiquei na prefeitura já em 2009. Mas antes que a gente veio conhecer uns outros projetos, que teve uma coisa até interessante, quando eu vinha nos finais de semana e voltava na segunda para trabalhar. E quando eu estava voltando daqui para a cidade, surgiu a cooperativa lançou um negócio de leite a pasto. E quando eu estava voltando, o Fabrício que começou. A primeira ideia que trouxe para a gente aqui foi Fabrício. Então fui voltando, quando eu vi uma moto, ele vinha de moto, aí eu mandei parar, eu tava de carona, para. Aí ele parou, né, fui até ele na moto, aí falei, eu sei e tal, Fabrício, você tá indo para Santa Rosa, tô? Eu falei, pois eu quero entrar nesse negócio, eu quero que você me visita, eu quero aprender, né, ver o que você tem para passar, me ajudar lá para mim alavancar alguma coisa. Aí Fabrício ficou interessado, porque engraçado, né, eu parar o cara, vem correndo na rodovia aí. Aí ele esteve aqui, trouxe as ideias pra gente, a gente plantou um milho, sabe? Tinha uma áreazinha que a gente irrigava ali com aqueles pessoazinhos, né? E a gente vendia espiga e ele foi trocando ideia, ele foi mostrar pra gente a utilidade do piquete. Fazer o piquete rotacionado, né?
Então, a gente foi criando tudo aquilo, acompanhando as ideias deles. Depois teve vários técnicos que foi trazendo pra gente, mas a gente começou lá em 2008, por aí, né? Que com o Fabrício e depois aí com a Estela, né? Então ele trouxe aquelas ideias pra gente, como fazer os piquetes, né? Como você calcular que área para uma vaca ficar no dia a dia, né? Então a gente fez os piquetes, aumentou a área formada, que era pouquinha. Então nisso foi o pontapé, porque aí depois que a gente começou, que veio, vamos plantar acerola, vamos juntar as coisas, né? Vamos pegar uma galinha, aí começamos. Aí hoje é galinha, é acerola, é banana, a gente plantamos 120 pés de laranja, agora pocã e laranja para suco, né? Então, eu vou falar só um mais grosso assim, porque gosta muito de detalhar, mas é ela, né? Então a gente acreditou naquilo. Trouxe aquelas ideias dos meninos que acompanhou a gente aqui e foi o pontapé. Sim, bacana. Hoje eu estou aqui com o apoio da Secretaria de Agricultura do nosso município, né? O Caio Silva está aqui com a gente, que é diretor lá da Secretaria de Agricultura. Eu conversei com ele há uns dias atrás, ele falou assim, Francis, vou pensar assim, em alguns produtores, mas nós vamos começar com a Elza. Nós vamos conversar com ela, porque ela já está montando lá um sistema biodigestor e daqui a pouco tem energia solar. Falei, o negócio está desenvolvendo bastante lá. Eu conheço a Elza de muito tempo, eu já tinha até falado com ela que eu tinha que gravar um programa para ela contar a história. A ideia antigamente era fazer um programa só com a mulher do campo, né? Você lembra disso? Você lembra dessa conversa, né, Elza? Não deixei, não. Não deixou, não? Aí hoje nós estamos aqui conhecendo um pouco da vida de vocês, né? E o apoio, né, para principalmente pequeno e médio produtor, agricultor familiar, assentado rural, o apoio das entidades como a Secretaria de Agricultura, Emater, programas como no caso a Copervap realiza, né, realizou e acredito eu que ainda realiza alguns outros planos com os produtores rurais. Isso tudo agrega muito valor porque faz o produtor rural aplicar técnicas de maneira correta para você ter uma produtividade melhor. Mais ou menos é isso, Elza? Exatamente, Francis. Nós aqui, a gente tem muito que agradecer. Eu toda a vida fui uma pessoa muito comunicativa, tá? Como eu disse, eu sou difícil, mas gosto de me comunicar e já fui longe para buscar aprendizado. Toda oportunidade que eu tenho, eu sempre corro atrás. Como fazer cursos, participar de seminários, palestras, eu vou atrás de tudo que é possível para mim e estar ao meu alcance. O apoio do município de Paracatu, ele, não tem o que discutir. Portanto, toda a vida, a administração pública, ela acreditou no nosso trabalho. Como o Evaldo disse, nos projetos que a gente se iniciou em 2008, aqui no assentamento tinha outra propriedade, que é o lote 60, que era a UD da região, que é a unidade demonstrativa, que foi implantada e tal, para poder demonstrar, né, como o projeto se desenvolveria. E a gente pegou com tanta garra no projeto, ele foi lindo, ele foi divino, sabe? É a realidade da gente. Que logo a gente, como parte da UD, a gente já passou a ser a UD da região. Entendi. E o projeto desenvolveu de uma forma que, fala para você, abaixo de Deus, sabe? E os meninos, o Fabrício, né, que foi o início de tudo, com o apoio da cooperativa. Né? A Estela veio depois que o Fabrício saiu. A gente aprendeu muito. E o projeto Leite a Pasto, ele não tem nenhuma imaginação, sabe? Ele é usar a sua mão de obra, usar o que você tem. É temporário? Tem que fazer de novo? Tem, mas funciona. Entendi. E a gente é prova disso. Entendi. Ele foi o nossa primeira, que a gente agarrou pela mão para a gente chegar ao ponto que está hoje. Depois de o Leite a Pasto, veio o balde cheio, né? Que a gente iniciou lá atrás com um pouquinho de leite, depois a gente chegou lá nos 80, lá em 2010 a gente já chegou em 150 por dia, né? Já estávamos dentro do projeto, seguindo todo um planejamento, porque o leite, ele é desaforado, ele não aguenta erro. Quando a gente erra, a gente paga caro.
Essa atividade, ela é exigente. Muitas pessoas dizem, o leite, né, cada um tem seu ponto de vista. Mas o nosso carro-chefe, que é leite, nós, né, ainda temos muito o que aprender, porque todo dia moderniza, né, a atividade. Mas lá em 2010 nós já estávamos com 150 litros de leite dia. E daí para cá depois veio o Balde Shake, eu não me recordo bem o ano, depois veio o Educampo, né, a gente participando dentro do Educampo, né, com todas as etapas, rotação de piquete, rotação de atividades, que a gente nunca pode ficar numa só, porque a gente tem terra pequena, então você tem que agarrar em tudo, né? Nós chegamos lá, foi em 2013, né? Nós chegamos a 870 litros de leite dia. Que bênção. Isso aí foi uma história engraçada. Quando o professor Edmundo Benedetti, que participava, né? Ele que era o chefe nosso lá do projeto, né? Aí a gente fazia aqui os dias de campo. Aí ele foi... A gente dava pouquinho, iniciamos com 20, eu tenho, até pouco tempo eu tinha as agendas ali, tudo guardado, o leite, quanto que era o custo, né? Quanto era um saquinho de sal, né? Eu tinha tudo. Aí ele foi e falou comigo assim, qual é seu sonho? Falei, sonhar não paga imposto, não tem problema não. Ele falou, não, pode, chega o bambu, qual é a sua meta? Falei, se um dia eu chegar dentro desse terreno aqui, 600 litros de leite, tô rico demais, é uma coisa para sonhar, né? Então eu vou arrastar o bambu em 600 litros, porque tá muito longe, né? Muito longe, de 30 e poucos litros para você chegar. 620 vezes mais. Nossa, aí ele falou, não, pois com a garra que vocês têm, com a sua família, com a dedicação sua, você chega rapidinho, você vai passar. Uai, então tá bom, aí se eu chegar, vamos lutar com isso, né? E rapidinho a gente chegou, sabe? Chegou 850, 870 litros, né? Mandava 800 e pouco e o resto a gente distribuía para as bezerrinhas, né? Aí eles ficavam distribuindo. Aí o que vai? Você acreditar e batalhar naquilo mesmo, vai, né? Vai, com certeza vai, com certeza. Eu vou chamar rapidamente o intervalo, nós vamos voltar de novo aqui com a família, mas eu vou chamar os filhos para poder prosear um pouquinho aqui rapidinho antes do programa encerrar. Sai daí não, viu, gente? O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser a sua marca. Ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube. E aqueles que não têm internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então você que é empresário rural aí, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? Pessoal, estamos de volta com o seu Paracatu Rural, já no último bloco, né? Nós estamos aqui com o casal Evaldo e Elza, mas também com toda a família. Filho, filha, nora, genro, neto e neta. O netinho tá cochilando ali, tá no som dos mais bons, botininha no pé, mas tá aqui com a camisa da cor do pai. É desse jeito que é bom demais da conta. Você é a? Karen. É a nora? Nora. Karen, quantos anos você tem? Tenho 22. Viver na roça é bom demais? É bom. É difícil? É. Não é fácil, não. Aqui você costuma ajudar com o quê? Ixi, quando morava aqui não mexia com tudo. É? Você tá morando na cidade agora? Cidade. Aí vem aqui só visitar, passear? É. Entendi. Mas ela que vem de assentamentos. Ela é filha de Lédio lá do Everett de Souza. Tiriqueda. Lá do Tiriqueda. Entendi. Toda vida morando em roça. Toda a vida. Eu, se eu pudesse, eu morava, viu? Por isso que eu tenho um programa, não é à toa, não. Deixa eu passar pro lado de cá. Você que é o cabuquinho que deu trabalho pro seu pai, que ele chorou ali agora, é? Um pouquinho, né? É? Tem que, como diz, tem que calibrar a vida, né? Tem que dar um trabalhozinho, porque a outra não deu, né? Tem que ajeitar uma... Tá explicado. Você tá trabalhando na cidade ou aqui na roça? Ultimamente, eu tô trabalhando na cidade. É? Que eu trabalho como entregador e ela tá fazendo curso. Ela tá fazendo curso de pecuária lá na cidade. Ganhou pelo Senai. Foi Senai, não foi?
ganhou pelo Senai, aí ela tá cursando e eu trabalhando. Entendi. Aí nós estamos mantendo a vida lá por enquanto. Mas o sonho é vir pra cá. O sonho é mexer em roça, né? Mexer em roça, igual você falou, é trabalhoso, mas é prazeroso. É com certeza prazeroso, viu? Passa pro lado de cá. Você é o? Eric. E você como é que é o nome seu mesmo? Ellen. Ellen, você não está trabalhando aqui na propriedade com seus pais, mas você trabalha na roça, não é isso? Sim, eu trabalho lá no Projeto 1, no condomínio dos irrigantes. É bom demais também trabalhar de uma forma administrativa, mas na fazenda? Demais da conta, muito prazeroso. Além de que é bem pertinho, eu tô aqui todo dia. Vocês moram aqui na região? Sim, lá no condomínio mesmo. E o bebezinho tá dormindo aqui, como é que é o nome dele mesmo? João Bernardo. João Bernardo. Ama viver na fazenda? Demais. Acho que até mais que a gente mesmo. Ele é apaixonado. O que ele mais gosta de fazer aqui, ou tentar fazer? Ah, de tudo. Correr atrás dessas galinhas, principalmente as vacas. As vacas ele é apaixonado. É, né? É o xodó do vovô ali. Acho que a paixão, assim, pra comparar, o meu pai já é apaixonado com vaca. O João, acho que eleva um pouquinho a mais, teve que herdar, né? Com certeza. Agora aqui, eu tô com o genro. Isso. Como é que é seu nome mesmo? Ricardo. Ricardo, você conheceu a turma aqui toda na fazenda? Como é que foi isso aí? Foi tudo aqui no assentamento. É? Aham. Você também é filho de produtor? Eu sou filho de assentado também. Como é o nome dos seus pais? É Sebastião e Maria. Bacana. Viver na roça, trabalhar na roça, é o que você faz hoje também? A vida toda. Você tá lá no Entre Ribeiros também trabalhando? Também, eu trabalho lá no condomínio. No condomínio. Entendi. Junto com minha esposa lá. Que bacana. Agora eu vou entrevistar a primeira netinha, né? Como é que é o nome seu? Cecília. Cecília, quantos anos você tem? 5. Gosta de morar aqui na roça? Gosto. Gosto de tirar leite, gosto de lavar peito de vaca e gosto também de colocar ordenha. É isso mesmo, você falou direitinho. Lavar o leite. Os ovos lá no banheiro. É? Uhum. As galinhas deixam você pegar os ovinhos direitinho? Eu espanto, elas sabem que elas não deixam não. É? E quando a galinha tá choca? Aí você não chega perto não? Não. Tem 2 galinhas choca, uma que fica ali naquele carretão e a outra ali naquele buraco lá. É? Uhum. Você gosta de viver assim na fazenda? Gosto. É? Eu vou pra escola. Lá na escola vocês aprendem de tudo, inclusive também cuidar da fazenda? Não, mas na fazenda nós não tem não na escola. Só tem de estudar. Mas se tiver aula para poder aprender, por exemplo, a cuidar da galinha, cuidar da vaca, você quer aprender também? Uhum. É? Uhum. Você fala pro vovô que você vai ser o quê? Eu vou ser veterinária, ela cuida dos bichos. Médica veterinária? Uhum. Que bênção! Muito Onde bem. vai ser seu hospital? Você fala. Lá na cidade. É? Uhum. Que bênção! E você falou direitinho, tem que lavar direitinho o peitinho da vaca para poder colocar a ordenha, né? É, porque eu coloco o trem da água, eu encho, né, e coloco o pano. Não, papel. Papel toalha, vai ficar bem sequinho e bem limpinho, né? Eu seco direito, seco 3 vezes. Muito bem! Parabéns! Direitinho. E você tirar a corda da vaca e você abrir a porteira para elas. Muito bem! E você tá ensinando seu irmãozinho? Ele ainda não sabe, mas ele só sabe pegar o peito da vaca. É? Uhum. Aí você vai ensinando ele? Uhum, e eu sei andar de égua sozinha. É? Uhum. Um dia eu já fui na égua lá até na porteira. Muito bem, é uma vaqueira. A calguel. É uma calguel? Gente, muito bom estar aqui com essa família abençoada. Viu, Elza, viu? Muito bom mesmo estar aqui com vocês. Eu quero agradecer do fundo do meu coração e quero deixar esse espaço agora para vocês falarem então um pouquinho, né, resumidamente, deixar a mensagem final para vocês aí, para os produtores rurais que sabem o que vocês contaram aqui resumidamente nessa 1 hora de conversa, né? E que às vezes está pensando assim agora, eu vou desistir. Não vai não, larga esse trem igual o Evaldo falou para você, larga esse trem, agora tá os dois aqui agarrados, bateu aí seus 800 litros, você falou que tava rico com 600, ficou milionário com os 800 litros de leite, enfim.
A atividade é difícil, mas tem que ter persistência, sabedoria, né? E buscar o apoio de quem tem para oferecer, né, Elza? É verdade. Eu aqui agradeço, Francis, né, primeiramente, né, a secretaria, na pessoa do Caio, tá? Que eu só tenho que agradecer, que às vezes que eu procurei, né, o apoio foi de primeira. Eu cheguei, né, apresentei a proposta para o Caio, né, por coincidência foi ele que me atendeu na secretaria. Eu mostrei para ele o que a gente tinha e ele ofereceu o apoio e veio tudo como a gente combinou. Então, assim, isso é muito prazeroso para a gente, né? Eu parabenizo você, né, pelo seu modo de atender a gente, de correr atrás e alcançar os objetivos que a gente estava esperando. E agradeço também, né, a você, Francis. Esse programa, ele é o programa que identifica com a gente. Porque a vida do produtor rural, né, do trabalhador rural, é poucos que querem, né, saber realmente como é que ela funciona. Muita gente diz, eu sei o que é ser um produtor, sei o que é um tirador de leite. Sabe, sim, mas eu quero ver ele ser isso, né? Ser um produtor e ser um tirador de leite. Porque para nós não tem feriado, não tem final de semana. Eu e Evaldo, a gente já está com 31 anos de casado, a gente tirou uma folga uma vez durante todo esse tempo. E a vida de produtor, ela não é fácil. É verdade. Colocar a comida na mesa, né, da nação é uma tarefa muito árdua, mas necessária. A gente gosta do que a gente faz. Talvez se você me perguntasse, você faria tudo de novo? Eu não sei. Porque assim, o sofrimento, às vezes a gente acha que ele conta mais, sabe? Mas eu não me arrependo da vida que a gente teve, não, sabe? Foi muita persistência, muita perseverança. Eu tive, assim, muitas oportunidades de aprender muito. A gente foi reconhecido pelo nosso trabalho. Eu já fui indicada, né, igual você perguntou da Emater, eu já fui indicada a Mulher Excelência pela Emater, né, no qual eu agradeço muito. A Emater está lá de portas abertas. Toda vez que a gente precisa, ela atende a gente com a maior boa vontade, né, executa a sua função. Então, assim, ser produtor rural é bom, mas não é fácil. E eu sei que no decorrer, né, dos anos, muitas pessoas têm desistido e outras estão prestes a desistir. A gente não sabe, né, a vida de cada um. Mas as dificuldades existem, as barreiras são difíceis, mas a vitória, ela é certa, né? A gente só tem que se abrir, ter uma cabeça aberta para as novidades que vêm no mercado. Porque a gente não pode parar no tempo. Muitas das vezes eu planto um pé de laranja e quero que ele produza como nos anos, há 10, 20 anos atrás. Hoje não é assim, é totalmente diferente. Então, assim, nós produtores, né, vamos buscar ensinamento, buscar aprender, buscar criatividade, buscar coisa nova e chegar ao ponto que a gente está hoje. E quando você disse do biodigestor, essa novidade eu vou contar ela para vocês em abril do ano que vem. Combinado. Tá? Provavelmente na primeira quinzena de abril. E a minha mini usina, né, de energia solar, ela já está terminando de ser instalada. Em abril também o município de Paracatu vai ter uma novidade muito boa, acredito eu. Bacana, muito bom. Fique à vontade. Olha, eu fico olhando assim, ela falando, a gente é uma caminhada grande para você chegar naquilo que você tanto sonhou, né? Que você tem que batalhar, tem muitas dificuldades. Às vezes, uma coisa que você precisa muito é das entidades lá fora, né, te apoiar, né? Sim. Você precisa de uma assistência técnica, né? Você precisa de uma prefeitura mais atuante com a gente ali na zona rural, né? Porque a gente sempre foi bem atendido, mas tem governos que uns interessam mais para aquela causa, né? Hoje nós estamos aí com um governo que a gente está cheio de esperança, sabe? Começou muito bem. Hoje, por exemplo, você tem uma roça de milho hoje, praticamente você comprou o adubo só. O resto eles fizeram todos, né? Então isso fortalece a gente no campo. Né? Essa parceria enriquece muito a gente no campo, né? Porque hoje os insumos muito altos. Então a prefeitura chegou junto com essas pessoas. Hoje eu tenho uma roça linda ali embaixo, ali, que praticamente eu gastei só com adubo. Então isso que as entidades, igual a Emater,
também de portas abertas, já ajudou a gente muito aqui. O Carlos, uma excelente pessoa, né? A gente tem até no Zap, de vez em quando incomoda. Opa, meu parceiro, meu jeito tá sempre ali, né? Então a gente tem que buscar isso. Para você conseguir, sem recurso, buscar essa informação, você tem que ir atrás dela, né? Porque você busca esse apoio com essas pessoas que estão lá, dando sorte, né? Recebendo a gente bem e passando pra gente aquilo que a gente precisa tocar. É verdade. Né? Então você traz aquela ideia, luta, que você vai vencer. Eu me considero vencedor, sabe? Bom demais, bom demais. Eu poderia fazer só um agradecimento agora no final, assim? Sim. Eu quero, né, agradecer a uma pessoa que nos ajudou muito no início da nossa história. Ele se chama o senhor Olímpio Mendes, né, Vá? No início lá de toda a história, a gente não tinha em que agarrar, ele arrumou pra gente algumas vacas, né? 30 vacas. Pra gente poder começar. A gente tirava o leite, amansava as vacas dele, porque eram todas neloradas, e partia os bezerros, né? Hoje ele é um senhor que já está de idade, problemas sérios de saúde, mas eu quero dizer para ele, eu sei que ele vai ver essa gravação, que o Sr. Olímpio foi um segundo pai pra gente. Né? Ele deve estar lá com quase 80 anos ou mais que isso. E eu quero, né, um grande abraço. O senhor Olímpio ali do cercado, ele está lá firme, lutando pela vida. Eu agradeço muito a ele pelo apoio que ele nos deu e que ele não deu só uma mão para a gente não, ele deu as duas. Que bênção, que bênção. Eu queria ter mais tempo para poder conversar com vocês, sabe? A história de vocês muito bonita, muito desafiadora. Uma história de sucesso, com certeza é uma história de sucesso, e não é à toa que essa fazenda chama-se Progresso, porque foi a vida toda, pelo que vocês me contaram aqui, progresso e progresso e progresso. Deus abençoe vocês, muito obrigado por ter recebido o Paracatu Rural aqui na propriedade de vocês e ter participado conosco desse programa. Não, a gente só tem a agradecer. Vai ajudar a gente a passar isso, que ajuda alguém já levantar a cabeça, né? Sim. Aquele pessoal, ele veio do nada, né? Chegou em Paracatu, ele arrastando a mulher e uma menininha pro braço. E hoje tem estrutura, né? Tem um lugar para morar, né? Tem uma referênciazinha, tem um nome conhecido, né? É muito gratificante, né? Paracatu hoje, por exemplo, muitos falam, volta para Patos. Nunca, jamais eu saio dessa cidade aqui, sabe? Por onde eu sofri menos. Mas só agradecer a todos. Que bênção. Todos. Gente, então, dessa forma a gente encerra o seu Paracatu Rural contando essa história de sucesso. E fica sempre ligado, todo domingo na Boa Vista FM e aqui no nosso YouTube, nas redes sociais, tem Paracatu Rural História de Sucesso. Até a próxima. Tchau, tchau. Paracatu Rural apresentou Histórias de Sucesso. Apresentação Francis de Oliveira. Todos os domingos, às 6 horas da manhã, pela Rádio Boa Vista FM. E a partir das 9 horas da manhã, nas redes sociais do Paracatu Rural. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.